Chegamos ao último signo do zodíaco. Em Peixes, a gente tem uma combinação de todos os signos que nós estudamos até aqui e muito mais informação. É um signo muito amplo, é um signo muito complexo, nos dois sentidos da palavra, na complexidade de tudo de belo que pode ter nesse signo e na complexidade de entendimento desse signo também, que muitas vezes é interpretado de uma forma que não condiz com aquilo que ele realmente representa, que ele realmente tende a nos ensinar. Então, hoje a nossa aula é sobre o signo de Peixes, para a gente fechar esse ciclo do zodíaco. E vamos lá, vamos começar a entender esse arquétipo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então, se você caiu por aqui nessa página, por acaso, assistindo essa aula, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Essa é a última aula, como eu falei lá no início. Temos as outras 12 aulas referentes aos outros signos e temos também vários conteúdos aqui de astrologia. Temos a sala de aula, se você quer aprender astrologia, a gente tem uma sala de aula online, onde você pode receber material complementar, estudar com livros. Nós estudamos em cima do mapa de cada aluno, então vai ser muito bacana te receber. As inscrições para a turma de março já fecharam, mas ali por setembro, agosto, setembro, a gente abre uma nova turma. Então já entra aqui no formulário e já deixa a sua intenção de entrar, né, na lista de espera. Bom, gente, então vamos para a aula de Peixes. E como a gente sempre começou, né, ao longo de todos os signos, vamos entender primeiro as características principais, aquelas informações iniciais. Então, a gente sabe que o signo de Peixes, ele é um signo de elemento água, a qualidade dele é mutável, a data de nascimento gira em torno ali do dia 19 de fevereiro a 20 de março, são os nascidos sob o signo de Peixes. O planeta regente, na astrologia clássica, a gente fala que é o Júpiter, né? Ele tem a regência de Júpiter, e na astrologia moderna a gente atribui a Netuno essa regência. O oposto complementar é Virgem e a casa astrológica que ele corresponde é a casa 12. Chegamos ao último signo do zodíaco. Por aqui a nossa viagem se completa. E essa viagem nos levou para onde, né? Esse é o grande questionamento. Para onde que a gente vai quando a gente chega no último signo do zodíaco? Quando a gente chega no final dessa jornada, né? Uma conexão com o todo. É uma dissolução do material e ligação com a espiritualidade e com a nossa essência mais sublimada. Por isso que eu digo ali, como eu falei no início da aula, que ele é tão complexo, tanto no lado positivo como no lado mais desafiador, porque realmente a gente está falando de algo muito maior que nós, né? Muito mais amplo, muito mais elevado, em um nível que é complicado realmente de sintetizar em palavras, né? Ele é muito conectado com essa questão da ligação com a espiritualidade, com a nossa essência, com questões superiores. Então é bem amplo, é bem complexo. É nesse signo que temos um ponto importantíssimo de conexão com tudo que aprendemos ao longo do zodíaco e de um fechamento de ciclo. Então aqui a gente está fechando um ciclo, a gente está concluindo toda essa viagem pelo zodíaco. Peixes é esse ponto enigmático no mapa, que é tudo ao mesmo tempo em que é dissolução desse tudo. Então, ao mesmo tempo que ele tem em si todas as características dos signos anteriores, é como se essas características dos signos anteriores elas se dissolvessem quando elas chegam em Peixes. Então, as questões que a gente abordou até o signo de Aquário, até aqui, quando elas chegam em Peixes, elas são sublimadas, ou elas se dissipam, assim, né? Elas vão se tornando mais desassociada, mais solta, mais de uma forma, assim, mais ampla, né? Mais dispersa.
Mas de qualquer forma, seja por um lado ou pelo outro, tem essa dissolução, né? Aqui nesse ponto, no entendimento de arquétipo de peixes, as coisas elas se dissolvem, elas se espalham, né? É uma energia muito solta. Parece complexo, né? Vamos então pensar em toda a jornada que fizemos até aqui. Então, como que eu fiquei pensando ali como que eu ia trazer essa aula e sintetizar essa energia, né, que tem toda essa capacidade de transmitir uma questão tão elevada, de que forma eu vou colocar esse arquétipo de maneira que fique clara, que fique didática, que a gente consiga entender, né? Porque é um campo muito sutil, porque é um campo muito elevado. E aí eu pensei assim, né? Vamos pensar em toda a jornada que a gente fez até aqui. Se até Libra nós fizemos a nossa individualidade e nos reconhecemos como seres únicos, então a gente começou lá em Áries, a gente passou por Touro, por Gêmeos, por Câncer, Leão, Virgem. Esse caminho todo desses signos, a gente foi desenvolvendo a nossa individualidade, as posses, quem eu sou, como que eu me comunico, quem são os meus afetos, né? Até Virgem a gente desenvolveu a individualidade. Fomos desenvolvendo aquilo que somos individualmente, internamente. Quando a gente chega em Libra, até Aquário, a gente está buscando o social e a integração com o nosso propósito de ser. E aí a gente vê isso bem claro nos opostos complementares, que a gente tem lá entre Áries e Libra. Em Áries eu tenho a minha individualidade, em Libra eu tenho a individualidade do outro, e eu preciso lidar com essa individualidade do outro. Em Touro eu tenho as minhas posses, em Escorpião eu tenho os valores e as posses do outro, e como que eu entro nessa intimidade, como que eu me aprofundo nas questões do outro que são tão complexas quanto as minhas, né? Como que eu entro nas crises que a vida me traz, e eu, com a minha individualidade, assumo aquelas crises e entro naquelas questões para resolver. E aí a gente chega até Aquário, então, pensando nessa questão social, pensando nesse propósito, a partir da minha individualidade, o que que eu vim fazer aqui, o que que eu quero, qual é o meu intuito. E aí a gente chega em Peixes, depois de toda essa viagem, e todas essas informações se somam e se desprendem dos limites da matéria. Então aqui a gente já passou por 6 signos que construíram a nossa identidade pessoal, ali até Virgem. De Libra até Aquário, a gente entrou na questão social, a gente buscou os propósitos, buscamos o que nos completa, o que nos dá um sentido maior, e quando a gente chega em Peixes, a gente desprende de tudo isso. A gente assimila, a gente entende as questões, mas a gente desprende. A gente solta essas questões. Sendo assim, é importante lembrar que se Peixe soma todos os aprendizados dos signos anteriores e conecta nos conecta, né, a espiritualidade, a expressão mais elevada do nosso ser, ele também soma todos os desafios e nos conecta às expressões mais sensíveis e complexas do nosso ser. Então, né, a gente tem que sempre pensar pelo lado da espiritualidade, dessa conexão sublime, do que nos leva a buscar questões mais elevadas e num sentido muito mais reflexivo e introspectivo, mas também que pode ser um grande desafio. E aí muitas vezes a gente tem um arquétipo de Peixes sendo relatado quase que com exclusividade, esse lado da espiritualidade e da conexão com algo e um propósito maior. E aí algumas pessoas de Peixes podem olhar para essa definição e pensar, mas eu não sou assim tão espiritualista, mas eu não sinto essa conexão, eu ainda estou muito perdido com o meu propósito, eu não sei realmente o que eu quero, eu ainda não consigo me encontrar dentro daquilo. E como que pode? Todo mundo diz que Peixes é a conexão espiritual. Eu sou cético, eu não acredito em nada, né? E aí, cadê essas características piscianas nessa pessoa? Será que é porque está mal aspectado? Será que é porque tem algum
planeta ali que está contradizendo. Não, é justamente porque, ao mesmo tempo que ele tem todas as características dos signos anteriores, ele pode ter os desafios de todos os signos anteriores. Então, o que eu propus aqui para a gente entender, afinal, como que ele sintetiza todas as potencialidades e todos os desafios? A gente vai fazer uma breve viagem aqui por todos os signos anteriores e a gente vai começar a entender como que ele pode apresentar os aprendizados desses signos anteriores e os desafios desses signos anteriores. Então, bora lá, vamos começar? Vamos começar por Áries, então. Em Áries, o Pisciano, ele pode trazer desse arquétipo de Áries o aprendizado desse eu, da vontade, da força interior, de demonstrar isso de forma sincera, autêntica, com a alegria de viver de uma criança, né? Então tem aqueles piscianos que são super pra cima, que estão sempre tranquilos, de boa, né? Eles estão sempre ali muito conectados com e peixes tem muita ligação com a arte, então muito conectado com o eu, o que o meu eu quer criar artisticamente, quer expressar, e aquela leveza, até se atribui a peixes chega a ser assim é uma naturalidade tão sincera, né? Chega a ser algo até inocente, porque realmente ele tem esse lado do aprendizado de Áries, da conexão com o eu sou eu, é a minha natureza, eu sou da forma que sou, eu me aceito os outros, né? Esse aprendizado, quando ele traz esse aprendizado de Áries, ele tem essa conexão muito forte. Quando ele traz o desafio de Áries, o que esse pisciano vai representar? Ele pode ter o desafio da autoafirmação, aquilo que eu falei ali no início, desses piscianos que chegam e dizem, mas eu não sei o que eu quero, eu não entendi ainda, eu não consigo me encontrar, né? Então ele se perde, ele tem dificuldade de se conectar com a própria individualidade, ele pode misturar todas as oscilações nervosas de Áries, porque ele ainda não está firme em si. Então ele tem aquela energia ariana, porque ele tem de todos os signos, mas ele ainda não se encontrou naquilo. E ainda que o Peixes tem esse lado muito sensível, se conecta muito com o outro. Então é aquele turbilhão de coisas que ele está sentindo, é raiva, é angústia, é estresse, é o nervosismo que às vezes ele pegou e não é nem dele, é do outro. E ele não está sabendo lidar com aquilo, porque esse eu dele não está firme, e ele realmente se perde, ele tem uma confusão da identidade pessoal dele muito forte. Então aqui vocês já percebem o porquê que às vezes a gente tem uns piscianos assim que nos falam que realmente se sentem muito confusos com o que eles são, né? Esse arquétipo de Áries aqui que não está bem compreendido nesse ser. Em Touro, ele pode trazer o aprendizado de se conectar com o que vem da natureza, da conexão com o nosso corpo, das sensações e contemplações, com a arte, com a sensibilidade física. Então aqui a gente tem aqueles piscianos que normalmente são artistas, são músicos, pintores, gostam muito da conexão com a natureza, aquele pisciano que vai se conectar com a meditação, com o reiki, né? Ele sabe desse poder espiritual dele e ele sabe dessa conexão com o material, que o poder espiritual também está na natureza, está em tudo ao redor. Ele tem esse aprendizado da conexão da espiritualidade com a natureza. E quando ele não tem esse arquétipo taurino bem resolvido, ele pode se ligar muito nos prazeres físicos, os escapismos, a bebida, a alimentação, pode fugir das questões materiais, de lidar com a realidade. Então aí a gente vê aquele outro lado que também é bem desafiador e que a gente tem algumas pessoas de peixes, né, ligadas a isso, que é justamente a história de levar um dia de cada vez, deixa a vida me levar, né, e na realidade isso não é uma forma leve
de se viver só, não é uma filosofia de leveza, de qualidade de vida, é realmente uma tentativa de escapismo, né? Porque ele pode ter isso no lado mais fluido, e realmente ele tem uma percepção, porque aqui em Touro ele desapega, né? Quando esse arquétipo aqui chega lá no nível de Peixes, ele desapega, ele tem essa conexão com a natureza, mas não é um apego, como é lá no arquétipo de Touro normalmente. É uma conexão mais fluida, um negócio que se dissolve, né? Lembra lá no início dos slides, a gente falou o tempo todo que em Peixes a gente dissolve as coisas. Então aqui ele se conecta com a natureza, mas ele sabe soltar, ele solta essas questões. Então ele pode entender essa leveza de viver um dia de cada vez dessa forma mais fluida, mas ele pode levar isso, pode ser uma expressão só de escapismo mesmo. De, olha, eu não quero compromisso com nada, eu não quero ter que lidar com as questões da minha vida que eu tenho que assumir, o passo a passo que eu tenho que pegar e fazer, eu tenho que arcar com as coisas, eu tenho que lidar com essas posses do dia a dia, eu não quero isso. Eu quero só escapar dessa realidade, eu nem queria estar nessa realidade. Né? Eu já ouvi pisciano falando isso. Eu, por mim, escapava o máximo que eu podia daqui. Porque, como eu falei, né? O tempo todo tem essa questão da sensibilidade. E aí ele tá ali sentindo tudo ao mesmo tempo. Então ele pode, quando ele tem essa questão de Touro que tá num desafio maior, ele pode sim acabar recorrendo aos prazeres físicos e vai pra bebida e desconta na comida e procura meios de escapar disso e de não lidar com essa realidade material. Então isso pode ser um desafio relacionado ao arquétipo de Touro. Ao arquétipo de Gêmeos, o que o pisciano pode mostrar ali, trazer de aprendizado desse arquétipo e mostrar bem desenvolvido? Ele pode ter um aprendizado de expansão mental, múltiplas ideias, criatividade muito vívida, a capacidade de entender profundamente as ideias dos outros, porque aqui junta empatia com compreensão mental, né? Aqui junta espiritualidade com ideias, e as ideias dos insights, as ideias que vêm de intuição, de percepção muito além do que a gente compreende. Então ele une esses dois universos, o universo mental e a nossa conexão espiritual. É uma coisa muito profunda, né? Pessoas que têm ideias realmente muito integradoras, né, que conseguem traduzir realidades muito sutis, trazerem até para a escrita, para a maneira como ele fala, como ele se comunica, ele consegue traduzir essa sutileza toda, ao mesmo tempo sutil e ao mesmo tempo profundo, né, que é a espiritualidade. Mas quando esse arquétipo aqui geminiano ele não foi bem desenvolvido e a pessoa está perdida nisso, ela pode ter um grande desafio na comunicação. E aí, junta com toda essa dissolução de Peixes, as ideias se dispersam, não se conectam, ficam soltas, ele não consegue ter clareza das coisas, as pessoas também não entendem, tudo se torna uma confusão mental. E isso é bem frequente em Peixes também, né? Isso é bem frequente de a pessoa dizer que ela se dispersa muito. É bem comum ter piscianos que estão sempre com uma dificuldade muito grande de conectar as ideias e principalmente, de começar uma ideia e concluir, né? De pegar aquela ideia ali, terminar aquele raciocínio e depois falar de outra coisa. Porque como ele está absorvendo tudo, ele está assimilando tudo, ele mistura tudo mentalmente também. Então esse arquétipo de Gêmeos é bem importante ele ter desenvolvido nele e ele buscar o desenvolvimento disso para ele conseguir se expressar de uma forma mais clara e se entender também. Porque senão o desafio desse arquétipo geminiano em Peixes é bem complicado. Porque aí ele está sentindo tudo e ao mesmo tempo ele não consegue explicar nada do que ele está sentindo, nada do que está acontecendo internamente nele, né? Ele tem uma confusão mental interior muito grande. Em Câncer, a gente tem o aprendizado para os piscianos da questão da imaginação, né? Em Peixes é uma imaginação muito solta, muito ampla, muito inspirada, né? Que se inspira, que intui, que desperta o poder das emoções e das lembranças mais profundas. Ele pode expandir a forma de amar.
Então, assim, isso é muito bonito, né, em Peixes, que ele traz essa questão de realmente levar o afeto, o amor para um outro patamar, né? A gente até fala em Peixes da questão do amor universal. É uma coisa, uma doação muito sincera e um amor muito pleno, né? E não só por pessoas, mas é pela natureza, é por as coisas que ele tem, né? E que ele se sente grato e que ele percebe toda a beleza do universo, da vida ao redor dele. Então é uma coisa muito, é um sentimento muito sincero, é uma coisa muito conectada com um nível de amar muito mais profundo. Mas, porém, entretanto, sobretudo, ele pode também se tornar muito impressionável, ter muito medo de lidar com as pessoas desconhecidas, com as emoções também, não filtra as emoções e se perde, pode ter a questão do vitimismo, a sensação de incapacidade e insegurança. Aí aqui a gente vê aqueles estereótipos que a gente fala de Peixes, do pisciano vitimista, do pisciano que, mas eu até falei num vídeo, né, um tempo atrás, falando da questão da astrologia, do livre-arbítrio, e aí eu falei, né, que tem algumas pessoas que falam, mas é porque a minha lua é em Peixes, aí eu nasci pra sofrer mesmo, é um karma. Às vezes a pessoa associa até a espiritualidade. Não, mas é karma, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim, nessa vida eu vim pagar. Sabe? E aí, não é que seja um karma. O karma, ele é na realidade um potencial de aprendizado daquilo, né? De algum assunto, de desenvolver melhor aquela questão. Então, não é que o universo te deu uma sentença para sofrer por aquilo. Então, às vezes, a gente pode ter esse lado bem desafiador de Peixes, desse vitimismo, dessa sensação de incapacidade, dessa sensação de eu não consigo, de se deixar aprofundar, mergulhar muito nessas emoções e se perder ali. Isso é bem complexo, com a lua principalmente, porque está lidando com as emoções. Então, se eu me deixo mergulhar nessas emoções e eu afundo ali e não me conecto com a minha capacidade de transformar aquelas emoções, e aí é o arquétipo de Áries lá que ele tem que puxar e aprender, né? Eu estou no controle disso, eu estou aqui para mim. Então, é ele ter esse desenvolvimento desse aprendizado emocional, que é uma das coisas mais complexas em Peixes, né? E onde a gente tem Peixes no mapa, é bem complexo isso. Em Leão, a gente chega em Peixes e a gente tem uma expansão criativa. Aqui a gente tem uma expansão da expressão, que traduz diversas emoções, que consegue conectar as pessoas através da arte, da inspiração, a expansão da nossa conexão com o poder divino que há em nós. Então, aqui a gente vê aqueles piscianos muito ligados ao teatro, a artes cênicas, né? A maneira de se posicionar de uma forma que ele consegue traduzir uma diversidade muito grande de emoções. Ele consegue ali numa expressão colocar um nível de, falando do teatro, né, colocar um nível de emoção naquele personagem que a gente assistindo se conecta muito com aquele personagem. A gente interagindo com aquela criação que ele fez, seja uma poesia, seja um personagem, seja uma música, né, aquela capacidade de se conectar, aquela música que a gente escuta e chega a arrepiar, chega a dar uma coisa assim, né, de poxa, aquilo me tocou profundamente. Então essa capacidade pisciana de realmente mergulhar nas nossas emoções através da criação que eles fazem, que é essa expansão desse arquétipo leonino, de uma expansão criativa, da expressão, da diversidade de emoções que a gente é capaz de sentir. E o que ele pode representar de desafio leonino? Ele pode estar nessa sensação de estar perdido no mundo, né? O drama, a expressão excessiva da dor, o desconhecimento do poder divino em nós, o excesso de festas, de diversões, de público, que visa só distrair a pessoa. Então a pessoa fica naquele universo de eu quero muitas pessoas ao meu redor, eu quero muita festa, eu quero muita distração,
Mas quando tudo aquilo termina, ela tá se sentindo vazia, ela tá se sentindo desconectada com ela mesma, né? E aí a dor fica, toda essa expansão que peixes têm, essa capacidade de sentir tudo tão profundamente, ele acaba colocando isso exclusivamente na dor, no sofrimento, e ele aumenta tudo que para ele significa de sentimento pesado, de sentimento angustiante, né? Fica complicado, é uma sensação de estar perdido no mundo. Também são aqueles piscianos que, como a gente falou ali da desconexão com a realidade, de touro, né? Que vão buscar esses escapismo mesmo, como uma forma de alívio, de eu quero parar de sentir essa angústia, eu quero parar de me conectar tanto com coisas tão pesadas, né? E é muito complicado quando a gente não entende o que essa expressão divina, e aí seja você ter uma religião, ou seja você ter uma conexão com alguma filosofia, com algum esporte que te conecte com uma filosofia de vida, que te conecte com alguma coisa que toque lá o seu emocional e faça você perceber toda essa imensidão que cada ser humano é, né? Se a gente não tem isso, a gente realmente fica muito perdido. A gente fica muito sem saber o que fazer, sem entender o que a gente está realizando por aqui. Em Virgem é o oposto complementar de Peixes, né? Então, em Virgem a gente tem um eixo que realmente tem um impacto muito profundo. Quando a gente está falando do que Virgem acrescenta e esse arquétipo ajuda na questão pisciana, a gente está falando de uma doação muito maior, uma doação muito mais profunda e muito mais intensa nesse servir ao próximo. E essa intenção virginiana que existe de ser prestativo, de auxiliar, esse amor que os virginianos têm em ajudar, em fazer algo pelo outro, aqui a gente expande imensamente, né? Então essa doação imensa ao servir ao próximo, a visão dos pequenos detalhes que nos conectam como parte de um todo, a busca pelo entendimento espiritual e aperfeiçoamento diário do que somos e de como ajudamos o mundo à nossa volta. Então ele une esses dois polos, ao mesmo tempo que ele tem esse olhar virginiano para os detalhes, para perceber o quanto esses detalhes são importantes, ele também tem toda essa conexão espiritual e ele sabe que cada detalhezinho é parte de algo muito maior, né? A gente tem uma aluna lá na sala de aula, a Paulinha, vou mandar um beijo aqui para ela também. Ela tem o Sol em Virgem na casa 12. E é justamente isso. Imagina, agora ela está estudando astrologia. Imagina o poder que ela vai ter de olhar num mapa, enxergar o detalhe ali, porque o olhar virginiano dela dá essa capacidade, e ao mesmo tempo sentir tudo que aquele detalhe passa, entrar na energia daquele mapa, entender profundamente o que aquela pessoa está sentindo com todos aqueles arquétipos. Então, assim, é um potencial muito grande, de uma sensibilidade incrível, de uma sensibilidade que pode tocar muito profundamente as pessoas. O que isso pode representar de desafio? É a dificuldade em entender a importância de servir, a dificuldade em se conectar com o outro, se perde, dispersa na própria organização, pode ser excessivamente crítico como forma de fuga e de não conexão espiritual. Então aqui a gente pode ter aqueles piscianos que não trabalham bem esse arquétipo de Virgem, e aí eles acabam sendo céticos, inclusive, né? Aqueles piscianos que dizem não acredito em nada, vai muito pro lado racional, quer fugir disso. E é engraçado porque a pessoa tem a sensibilidade de peixes, né? Ela nasceu com sol em peixes, ela não vai conseguir racionalizar muito tempo, mas ela fica ali naquela tentativa, e muitas vezes ela fica bem frustrada por um bom tempo. Ela fica perdida no que ela realmente quer fazer. A dificuldade de se conectar com o outro, às vezes é até uma atitude consciente, porque a pessoa sabe que quando ela se conecta, ela vai pegar toda aquela dor do outro, então ela já evita, ela já nem entra ali em contato mais. A dificuldade de entender a importância de servir, porque aí ele já tem a necessidade de trabalhar essas emoções, de entender mais profundamente o que ele sente. E ele está muito mergulhado nele mesmo. Ele pode estar lá naquele nível de câncer, lá num vitimismo e numa
no exagero da dor e do sofrimento, e ele acaba olhando só para o quanto ele sofre, e ao redor ele não percebe, ele não entra em contato com esse outro, né, que está em volta, com tudo que ele pode fazer. Ele enxerga uma imensidão de problemas e de sofrimento no mundo, e ele se sente minúsculo diante daquilo. O que eu posso fazer? Mas na realidade é cada coisinha que ele faz diariamente que pode causar um impacto. Ele não vai conseguir de fato resolver todos os problemas do mundo, mas ele pode fazer o que está ao alcance dele, e isso já vai ter uma grande transformação, né? Então aqui em Virgem a gente tem um ponto de muito poder, como eu falei, mas é um ponto que normalmente a gente tem os piscianos mais aqueles que, quando a gente pergunta até que signo que é, a pessoa fica até braba. Ai, não quero, não acredito nessas coisas. Não, isso daí é besteira, isso daí é balela. E não quer responder, né? E aí tem um signo ali, tem um sol que é super espiritualizado, que é super sensível, conectado com as energias. Mas a pessoa, ela tá negando de todas as formas, ela tá fugindo de todas as formas daquilo. Em algum momento ela vai precisar buscar essa conexão, né? Mas cada um vai levar o seu tempo. Talvez ela leve realmente bastante tempo para buscar essa conexão, né? Então é um eixo bem importante. Em Libra a gente tem a expansão da empatia, da capacidade de entender os outros, a compaixão, a entrega do nosso melhor para ouvir, né? Se solidarizar, compreender, é a expansão do lado artístico e da beleza também, de reconhecer a beleza da vida. Então aqui a gente tem uma expansão muito grande dessa capacidade empática. São dois arquétipos com muita empatia. E um se conecta com a percepção do outro, né? E Libra é um signo de ar, então ele tem muito essa conexão de ideias. Ele percebe como o outro enxerga o mundo. Mas Peixes, ele não só percebe como o outro enxerga, como ele percebe como o outro sente também. E é por isso que muitas vezes ele pega essa dor do outro. Então, aqui, quando a gente tem esses dois bem desenvolvidos no mapa, essa pessoa, ela tem uma capacidade de conexão com esse outro que é muito profunda. É uma questão de realmente conseguir entrar em um nível muito profundo desse outro. Compreender até às vezes o que nem o outro próprio compreende, ela consegue entender, né? E a questão artística, nossa, fica aí sim, fica extremamente desenvolvida, né? Extremamente conectado com as emoções e as energias e como ele passa a arte dele e o quanto ele impacta com a arte dele e o quanto ele causa ele traz um ambiente de harmonia através dessa arte dele, quando ele consegue estar com essa energia bem trabalhada. Mas ele pode também ter muita dificuldade de separar a si próprio dos outros, se torna influenciável demais, vai indo com a maré e se perde, dificuldade nas relações e de fazer conexões saudáveis com as pessoas. Aqui tem algumas questões, né? Então vamos por partes aqui. A dificuldade de separar a si próprio dos outros. Aqui ele não consegue, ele pega realmente a dor do outro e ele não sabe ainda filtrar essa dor, então ele fica com isso. E aí para ele realmente é muito angustiante esse contato com o outro, né? Ele vai indo na maré e se perde, porque como ele está se conectando com tudo ao redor dele, e ele ainda não desenvolveu essa habilidade de separar, ele vai indo. Então ele começa uma coisa, quando ele vê, ele tinha a intenção de terminar, mas ele já foi tanto na maré que ele se perdeu totalmente. No meio do caminho, já nem sabe mais para onde que estava indo, né? É bem complicado isso. A dificuldade nas relações e de fazer conexões saudáveis. Aquele pisciano que fala, ai, todo mundo me faz de trouxa. Todo mundo, nunca vi. Eu saio de uma relação tóxica, eu entro em outra. Sabe? Essa pessoa pode, se for pisciano, né? Pode ser um desequilíbrio aqui. Uma questão que a pessoa, ela não sublimou essa energia libriana. Ela não entendeu ainda como fazer separar, desenvolver ela, né? Peixes tem muita ideia do sacrifício pelo outro, né? E essa doação de Peixes é muito bonita, quando ela é assim, tão autêntica, tão sincera, né? Mas o se sacrificar pelo outro é muito problemático, é muito complicado. A gente acreditar que
para eu fazer o bem para o outro, eu tenho que causar o meu sofrimento, ou tenho que pegar o sofrimento do outro e sofrer por ele. Isso é muito complicado, e é uma coisa que é bem frequente em peixes. É bem importante que o pisciano desenvolva essa autonomia dele, desenvolva essa capacidade de ele se entender e ele se encontrar em si mesmo. Com o arquétipo de escorpião, o que acontece quando a gente tem a energia pisciana com esse arquétipo bem trabalhado? Ele pode se conectar com um poder espiritual incrível, a capacidade de mergulhar nas emoções e no inconsciente, que gera um entendimento muito mais profundo de si próprio, das pessoas e da vida. É um aprendizado intenso do nosso poder pessoal. Então ele realmente entra num nível muito profundo. Ele entende as coisas de uma forma extremamente profunda e ao mesmo tempo extremamente ampla. Ele consegue conectar enxergando esse todo que a gente pertence e ao mesmo tempo ele consegue perceber o quanto profundo nós conseguimos ser, né? O quanto o nosso inconsciente é profundo, é intenso e muitas vezes é denso, e ele consegue lidar com essa densidade e consegue se separar dessa densidade, né? Entrar ali por completo, mas depois sair disso e lidar muito bem com toda essa complexidade, que é um aprendizado realmente bem difícil, né? Bem complicado, assim, de desenvolver. Mas é um aprendizado que é tanto para a pessoa, tanto para entender a profundidade dela própria, como para entender as pessoas à volta. Então é muito importante isso, né? E dá uma capacidade assim terapêutica, uma capacidade de cura emocional que é incrível. Ele pode também se perder em emoções muito densas. A espiritualidade é bastante perigosa nesse sentido, atraindo energias pesadas. Aqui ficam os escapismos mais pesados e complicados. Ele tem em si todas as emoções mais devastadoras escorpianas. Então lembrem, né? Peixe sempre amplia muito tudo e dissolve tudo. Então, o que acontece é que se ele entrar numa profundidade pisciana e se perder ali, ele realmente mergulha em coisas muito obscuras, muito densas, e ele sente toda aquela dor. Então é um processo realmente muito dolorido para o pisciano. Quando essa energia aqui está muito complicada, ele entra em um sofrimento assim muito grande, porque ele está com toda aquela intensidade dentro dele e ao mesmo tempo ele tá lidando com coisas muito complexas, né? E tá sentindo tudo, tá ali naquele momento entrando naquela profundidade. Então é um desafio também muito grande de ter aqui, né? E aí a gente acaba vendo as questões mais sérias, a gente pode falar de escapismos com relação a drogas, a realmente tentativas de suicídio e coisas do tipo, porque a pessoa ela entra numa densidade muito profunda. Em Sagitário, quando a gente tem a energia pisciana com o entendimento desse arquétipo sagitariano, ele busca aprender e expandir a consciência. Ele entende as questões mais profundas existenciais e sabe que essa vida é uma passagem, é um momento de conexão espiritual para a nossa elevação. Então, né, ele consegue fazer essa ligação da nossa conexão com esse mundo aqui, com as questões que nós temos que assimilar, porque Sagitário é um signo de conhecimento, de aprendizado. Ele entende essas questões existenciais e ele entra em filosofias e questionamentos realmente muito profundos, né? E consegue passar isso, consegue desenvolver uma sabedoria que é muito profunda, porque ele está unindo conhecimento com toda essa capacidade de conexão espiritual, conexão elevada, conexão energética. É realmente muito profundo. Mas ele pode também dispersar, exagerar, e aí vem os vícios, vem o descuido, a busca por viajar como forma de não pertencer a nenhum lugar, mas não se conecta verdadeiramente com os aprendizados de cada lugar.
Então, assim, ele quer só estar por aí, solto no mundo, não quer uma conexão com aquilo que ele está vivenciando, que ele está aprendendo, ele fica muito na superficialidade e ele fica mudando muito o tempo todo, né? É um signo mutável, peixes. E aí ainda tem esse lado sagitariano aqui, que tá muito solto, aí a gente pode ter os exageros. Imagina ter aqui essa energia sagitariana complicada com câncer e escorpião lá. Essa pessoa cai em um vício com esse nível de exagero que ela dá nas coisas, é muito perigoso ela entrar realmente em um fluxo que ela não vai sair dali, que vai ser muito complicado para ela se erguer daquilo, né? Porque ela tá indo assim com todo aquele ímpeto, né? E desconsiderando, que a gente lembra que a gente viu lá na aula de Sagitário, que tem esse lado de Sagitário de desconsiderar totalmente, assim, esse desafio da responsabilidade, né? De acabar confiando muito na sorte. E aí tem os piscianos lá que... aquele pisciano que ele já tá mesmo querendo se desconectar, né? Do mundo. Então, se acontecer qualquer coisa, eu já nem queria estar aqui mesmo, né? A gente ouve às vezes as pessoas falarem isso. Eu já nem queria estar aqui mesmo, então tô nem aí pro que vai acontecer. E aí a pessoa entra nesse descaso com ela mesma, com o conhecimento dela, com a saúde dela, né? Ou então não absorve nada, porque tem peixes que vai muito pro lado da ilusão, né? E de ficar nesse mundo fantasioso. E aí a pessoa cria teorias na cabeça dela e ela não aprofunda nada, ela não quer buscar aquele conhecimento aprofundado. Então é muito complicado também com esse arquétipo aqui de Sagitário. Em Capricórnio, a gente tem a questão que o Peixes pode trazer o aprendizado de concretização das ideias e do lado imaginativo, em projetos que beneficiam a sociedade. A partir da carreira, do trabalho, do empenho, ele leva soluções criativas. Ele resolve questões humanitárias, ele se envolve de forma humanitária nos projetos. Então, às vezes, a gente vê piscianos que estão extremamente envolvidos com a parte de carreira, né, profissional, bastante ativa, porque ele está ali buscando, e são sempre, a gente vai olhar, são projetos que envolvem muitas pessoas, e são projetos que buscam muito formas de agregar soluções e trazer formas de cooperar mais, de integrar as pessoas, né? É um pisciano que tá com essa parte aqui, com esse aprendizado de Capricórnio bem enraizado nele. Então, por exemplo, a gente tem lá o exemplo do Steve Jobs. Era pisciano, né? Se eu não me engano, ele é finalzinho de peixes. Eu acredito que ele tenha coisas em Áries também. Mas ele tinha uma complexidade muito grande emocional. Ele tinha muitos problemas emocionais, né? E a questão da parte da sensibilidade dele e das emoções dele, ele teve muito problema para desenvolver, teve problemas familiares, aí tinha a questão lá com a filha, que ele não criou a filha, né? Aquele escapismo, fugir, não quero lidar com o fato de ter essa criança e eu ter que lidar com ela. Mas o que ele fez? Ele criou todo essa inspiração para conectar as pessoas através da tecnologia, né, e de levar, e ele queria sempre melhorar, era sempre assim, ó, tem que facilitar, tem que ser mais intuitivo, tem que ser mais bonito, ele trazia muita questão da arte, né, tem que ser mais bonito, tem que ter um design melhor. Isso é peixes quando ele tá com esse lado Capricórnio aqui bem projetado, né, a pessoa ela consegue levar toda essa empatia, essa busca por solucionar os problemas dos outros através do trabalho dela. Mas ele também pode ter uma dificuldade imensa de concretização e entendimento do tempo, assim como agir profissionalmente mais voltado para as ilusões sociais do que para um projeto verdadeiro. Então aqui a gente tem dois tipos de piscianos que normalmente, quando tem esse problema com Capricórnio, a gente observa o seguinte: ou a pessoa ela tem realmente uma dificuldade imensa de concretizar as coisas, e aí pode ser até um desafio lá com Virgem também, né? De ter regras, de ter uma ordem mais clara. E aí a pessoa ela vive naquele senso mutável de peixes, de a cada dia uma nova coisa, não tenho ordem para nada, eu vou indo com fluxo, amanhã eu não sei o que vai ser, e é isso aí. E aí a pessoa se perde muito nisso, né? Ou então ela cria ilusões,
E ela cria ideias assim, eu quero o cargo tal, e porque se eu tiver o cargo tal, a minha namorada vai achar lindo e é isso que me importa. Ou a minha mãe vai achar maravilhoso e aí eu tô realizado. E aquilo, na verdade, não tem conexão nenhuma com ela. Ela tá fazendo só porque alguém acha bonito. Porque conectou com algum ideal social que ela quer alcançar. Mas, na verdade, ela não tá nem um pouco conectada com o verdadeiro eu dela, né? Aí vai para uma profissão que não é o que realmente quer fazer. Aí já desleixa ali na profissão, né? Porque não tá afim de estar ali mesmo. Tá ali só para fazer social. Entende? Vira todo um problema maior, porque a pessoa ela não está conectada com essa parte profissional dela. Então é bem complicado aqui também. Em Aquário, chegamos lá no último signo para a gente falar, para sintetizar. E aí vocês observaram o quanto até aqui a gente tem de complexidade, tanto na parte de quantidade de aprendizado que esse signo de peixes pode ter nele, como na parte de a quantidade de desafio. Por isso que a gente vê, nossa, tem pisciano lá que é, assim, o ser mais espiritualista que eu já encontrei. E, meu Deus, só de conversar, a pessoa te passa uma energia tão boa, a gente se conecta com tudo, dá uma vontade de abraçar todo mundo só de estar em contato com aquela pessoa. Tem esses piscianos que fazem essa conexão muito espiritualizada, né? Tem pisciano que entra na nossa mente e consegue traduzir aquilo que nem nós mesmos conseguimos. Tem. Mas também a gente encontra uns piscianos que a gente fica, meu Deus, não parece que é de peixes. Porque essa pessoa, ela nem quer saber de espiritualidade, não tá nem aí, ela quer distância desses assuntos e é uma pessoa egoísta e é uma pessoa que não tá se importando. Cadê a empatia de peixes nessa pessoa? Essa pessoa só olha pro sofrimento dela, não vê o outro. Essa pessoa eu falo A, ela entende B. Cadê peixes nisso? Cadê a empatia? Cadê a conexão com o outro? E a gente vai ver porque tem vários desses signos que ela passa por esses signos, né? Que ela tem esse arquétipo dentro dela, mas que aquilo tá numa bagunça gigantesca, né? Ela precisa olhar e se autoconhecer e desenvolver. Às vezes ela tá realmente perdida nela própria. Então é bem complicado. Ele pode ter em Aquário trazer o aprendizado do coletivo, do respeito, a empatia com as diferenças e tratar muito da visão do todo. Somos todos partes de um mesmo grupo, uma família chamada humanidade. Aqui também é uma união de criatividade para invenções e novas ideias que ajudam a humanidade. Então aqui ele junta, né? Aqui ele realmente sintetiza. Realmente somos parte de um todo, né? Estamos aqui para aprender em conjunto, né? Esses dias eu vi a frase, eu até coloquei na aula de Aquário, se eu não me engano, a frase de que a evolução ela é coletiva, né? Nós evoluímos coletivamente, mas nós evoluímos coletivamente, cada um fazendo sua partezinha. Então ele tem esse aprendizado, ele sabe que é no grupo, cada um, né? Faz parte de um todo e nós estamos interligados. Então não é o outro que é assim assado e eu sou totalmente diferente. Aquele outro, em algum grau da espiritualidade do universo, ele faz parte de mim também. E é em peixes que a gente tem essa consciência, né? Que é uma coisa muito muito ampla. É uma coisa num nível assim que a gente precisa estar num grau de consciência mais conectado com esse todo para poder compreender verdadeiramente. Por outro lado, ele pode ter um grande desafio da dispersão e distorção da realidade. Aqui a gente entra num nível elevado de distorção das coisas, né? Então, se peixe já se distrai facilmente, quando Aquário não está bem trabalhado, aí sim que ele realmente ele cria realidades paralelas, né? E até se isolando algumas vezes, porque está desconectado, falta trabalhar a empatia, o convívio em grupo, a pessoa se perde na própria bolha. Então ela cria aquelas ilusões, ela cria a bolha dela ali, e ela entra naquela bolha e ela só enxerga a perspectiva dela, né? E ela está mergulhada ali naquele universo que ela própria criou. E que às vezes
Quem tá de fora diz, olha, mas não faz sentido nenhum, não tem nexo nisso. Se você olhar melhor, você vai ver que essas ideias não se conectam. E a pessoa tá ali, a pessoa tá perdida ali, né? Ela tá mergulhada naquilo. Até que em algum momento, né, a gente sempre tem aquele gatilho que faz essa bolha se romper. Mas aí é do tempo de cada um que vai ter esse momento, né, de rompimento. Então, depende muito do autoconhecimento da pessoa. Então, vocês viram que até aqui a gente fez uma viagem gigantesca, né, de várias coisas. E era essa complexidade de peixes que eu queria passar. Porque ele não é um arquétipo. Quando a gente fala, e tem muito vídeo na internet, tem muitas leituras que colocam o peixe só como espiritual, empático, sensível. Ainda tem aqueles estereotipados, né, de, porque peixes é sonhador e vai ser aquela pessoa que está sempre sonhando acordada. Muitas vezes pode não ser. A gente tem uma diversidade muito grande de piscianos, né? É um dos signos que tem mais pessoas diferentes entre si, porque ele pode desenvolver várias partes de todos esses arquétipos que a gente falou, né? Então, assim, toda essa jornada pelos aprendizados e desafios, até peixes, nos mostra o quanto esse arquétipo carrega em si de complexidade. É um arquétipo de contato com o material e com o espiritual. E se a percepção energética e espiritual pode expandir muito o nosso acesso à sensibilidade e espiritualidade, ela também pode ser confusa e causar dispersão, né? Então tem esses dois lados. Falando dos signos de água, Câncer acolhe as almas, Escorpião restaura a vida onde há morte, e Peixes consola e leva esperança aos que sofrem. Só que assim, é interessante observar essa frase, né? Que ele consola e leva esperança aos que sofrem. Para ele conseguir entender aquele sofrimento e entrar num nível de compreensão muito profunda do sofrimento desse outro, ele precisa entrar nesse sofrimento. E aí é aqui que muitos se perdem. Porque quando eu entro nesse sofrimento, como que eu saio? Quando eu encaro todas as crueldades do mundo, como que eu saio daquela situação e lido com o que eu tô vendo? Como que eu lido com aquele choque de realidade? Quando eu queria acreditar que aqui, né, como a imagem que a gente escolheu aqui, justamente porque tem as notinhas musicais, tem cores, tem uma mão segurando ali o mundo. Quando eu quero acreditar em todo esse poder de conexão do mundo, eu quero acreditar na poesia, eu quero acreditar na música, e eu olho pra fora, eu vejo as pessoas se matando, eu vejo as pessoas brigando e por coisas extremamente fúteis e que, sabe, são muito menores do que a vida de qualquer pessoa. É muito difícil lidar com isso, é muito difícil encarar isso e sair dessa situação e realmente, assim, não cair em nenhum daqueles desafios dos signos anteriores, né? É bem complicado. Então, ele tem esse desafio de lidar com esse sofrimento todo, de lidar com a complexidade das emoções humanas, que quando ele consegue esse entendimento, ele é muito profundo. Ele é, assim, muito intenso nessa profundidade. Ele consegue ter uma compreensão humana gigantesca, né? Humana e espiritual, assim. Mas é um caminho complicado de trilhar, né? É complicado da gente entrar ali e encarar esse sofrimento humano assim e aprender a voltar para si. Ele tem a habilidade de sentir as dores do mundo, um dom lindo e desafiador, porque é muito complicado lidar com essa dor, até aprendermos a transformar a dor em esperança. Então, esse aprendizado aqui é um aprendizado que ele é profundo para a nossa individualidade, porque no momento que eu encaro toda essa crueldade do mundo, todo esse lado obscuro do mundo, eu reconheço o quanto esse mundo me afeta também. E eu tenho que lidar com a minha dor. Mas como se não bastasse eu ter que lidar com a minha dor, eu tenho que lidar com a dor do outro que eu estou encarando também, né? Então, Peixes, assim, ele é um arquétipo que essa sensibilidade pode ser a bênção da vida dele, como pode ser realmente a desgraça da vida dele. Se ele não lida com isso e não aprende a equilibrar isso, ele pode realmente se perder em um excesso
de sensibilidade, um excesso de tudo que ele percebe energeticamente, emocionalmente, né? Outro ponto importante de considerar em peixes é a questão da imaginação e do senso artístico, que pode ser inclusive um meio de superação e entendimento dessa conexão profunda com a dor do mundo. Então, muitas vezes, como o peixe tem muito essa ligação artística, quando ele se perde muito nesse universo emocional dele, dos outros, a arte pode ser o meio pelo qual ele consegue colocar toda essa emoção para fora. Porque muitas vezes ele não vai conseguir descrever, olha, eu estou angustiado e nervoso por causa de tal situação. Muitas vezes ele está só com aquele mix de coisas internalizadas ali e ele nem sabe dar nome para aquilo. Mas é pintando, é escrevendo, é escolhendo uma cor específica para pintar aquele desenho que ele observa, que, por exemplo, tá? Não vou falar uma coisa aqui que eu não tenho muito embasamento, mas só para dar um exemplo. Vamos dizer que ele pintou ali um quadro e escolheu cores mais escuras, tons mais para preto, marrom, cores mais densas, assim. Ele pode, a partir daquela percepção ali, perceber que talvez ele escolheu aquelas cores escuras porque ele está se sentindo mais triste, mais introspectivo, mais se sentindo assim mais preso de alguma forma, né? Não sei se tem a ver a cor preta, marrom e os tons mais escuros com se sentir preso, mas enfim, dentro da psicologia, digamos que ele escolheu alguma cor ali que remete para essa tristeza. A partir dessa escolha, ele vai percebendo que aquilo tem uma conexão, né? Que aquilo diz alguma coisa. Ele compõe uma música e percebe que aquela música ali está transmitindo uma sensação muito melancólica. E ele percebe que a sensação que ele está tendo internamente é essa melancolia. Então, pode ser que através da arte ele coloque essas emoções para fora. É muito sensível, capta muitas energias e emoções à sua volta e faz isso de forma mutável. Solta sem formatar essas emoções em padrões, né? Então, assim, ele é sensível, ele pega as energias, mas ele não é que ele pega as energias e internaliza de uma forma racional. Não é que ele olha para o outro e pensa, ai, coitado do outro, ele tá se sentindo isolado. E aí ele sente que estou com o sentimento de se sentir isolado nesse momento. Não é assim. Ele só sente. Ele sente aquele turbilhão ali e não tem nome específico, não tem... Muitas vezes ele nem sabe, às vezes ele passa o dia inteiro e aí chega no final do dia ele tá chorando e nem sabe ao certo por quê. Porque misturou tanta coisa ao longo do dia que ele não sabe se foi pela pessoa morador de rua que ele viu na rua, se foi pela amiga que contou uma história triste, se foi as duas coisas. Ele só sabe que aquelas emoções estão ali aflorando e de alguma forma aquilo vira um choro, aquilo vira um nervosismo, uma ansiedade, né? Então, por isso, leva tempo para ele entender o que ele sente, o que é dele e o que é do outro, porque é algo muito maior e mais profundo que se possa explicar. Ele tem esse poder de levar as coisas para um outro nível. Uma expressão artística em peixes não é só uma expressão artística, é uma expressão de emoções, do inconsciente, é aquela arte que toca profundamente quem vê. E aí eu trouxe um exemplo aqui desse quadro que é famoso, né? E ele é famoso por quê? Ele é famoso porque ele passa essa sensação. Tem pessoas que olham para esse quadro e dizem que sentem desespero, angústia, medo, né? Cada um relata uma sensação olhando para esse quadro. E olha a imensidão de emoções que uma pessoa consegue traduzir em uma obra de arte, em uma tela, em uma pintura, né? Então ele consegue passar aquilo e consegue conectar de uma forma que é muito profunda. E peixes é espiritual. Essa ligação profunda é também uma ligação de alma. É sutil e forte ao mesmo tempo. É o cuidado profundo que encontra os pontos mais delicados do nosso ser e cura. Busca a sinfonia da vida, entende que evoluir é um trabalho coletivo, né? A frase lá que eu tinha comentado. Ele entende que essa evolução ela é coletiva, ela é cada um de nós fazendo um movimento, mas é o todo, a gente é parte do todo, né? Eu lembro que eu li em algum lugar também, a aquariana, né? Lê um monte de coisa, depois não sabe fazer citações, mas eu vou atentar para buscar essa referência para vocês.
Que Buda, quando ele saía de processos meditativos muito profundos, quando ele voltava para a consciência, ele tinha vontade de abraçar tudo, árvore, pessoas, os animaizinhos, tudo. Ele voltava daquela meditação muito profunda com uma sensação de um amor universal, assim, por tudo. E é isso que Peixes representa, assim, ele enxerga que o amor está em tudo, né? Na vida, no universo, em todas as coisas. Então ele tem esse contato com algo que é muito sutil e que tem esse poder de nos curar emocionalmente, espiritualmente. Em Peixes estamos falando de uma profundidade do nosso ser que não se descreve. Passamos já por toda a profundidade escorpiana, e nossa profundidade escorpiana é muito profunda. Quando a gente viu lá o arquétipo de escorpião, a gente teve uma ideia do quanto esse universo escorpiano é profundo, né? E a gente não consegue traduzir em poucas palavras e muito menos em palavras superficiais. É algo assim que realmente é até complicado de compreender, porque eles entram num universo muito, muito, muito intenso. E aqui a gente percebe que aquele contato inconsciente de escorpião era apenas uma fase de um aprendizado muito maior que nós mesmos. Então, se lá a gente já entrou num universo, porque o nosso inconsciente é um universo paralelo, né? E é um universo paralelo de coisas extremamente complexas de explicar. Aqui, quando a gente chega em Peixes, a gente percebe que, na verdade, aquela complexidade toda que a gente achava que era tudo, né? Que muitas pessoas acham que é intransponível aquela fase ali de escorpião e de casa 8. Quando a gente sai dali, a gente começa a buscar com Sagitário esse propósito. Depois com Capricórnio a gente começa a colocar nosso propósito em um projeto. Depois em Aquário a gente começa a mostrar para os outros, a compartilhar. Quando a gente chega aqui em Peixes, a gente percebe que esse nosso projeto é uma partezinha minúscula, imensamente importante, mas minúscula diante de um todo imensamente maior, né? Então ele tem essa conexão muito profunda com coisas que a nossa consciência não explica e que nos conectam à espiritualidade, à essência, a esse ser parte de um todo, né? De uma imensidão. Por isso é tão difícil explicar Peixes, porque é um signo que tem em si a profundidade de cada indivíduo e a profundidade do coletivo. A expressão artística que nos conecta com o nosso inconsciente, a espiritualidade que não se enquadra, mas que abrange todas as crenças, né? Lá em Sagitário a gente ainda está em certas religiosidades, né? Eu sou da religião X, Y, Z, eu acredito no Deus tal. Aqui em Peixes não são todas. E quantos piscianos a gente conhece que o pisciano tem lá a imagem de Jesus Cristo do lado de um Buda, do lado de um Deus hindu, e ele sabe que todas aquelas representações são parte de um todo maior, tudo está junto, tudo está interligado. A percepção da paz para todos enquanto buscamos a paz em nós mesmos. E ambas as tarefas são complexas, né? Encontrar a paz em si mesmo já é um trabalho para a vida toda, né? Encontrar a paz para todos é algo assim que realmente tem que ter um nível de superação muito grande. E em Peixes temos a devoção, a meditação, a conexão com as energias e com tudo que faz essa ligação do ser humano com o divino. Tem o sentido de amar muito mais amplo, os sonhos, a inspiração, a doação que é por completa. Então aqui a gente tem um nível de conexão, assim, de alinhamento mesmo, né? Dessa nossa realidade material, desse nosso ser, do que esse ser quer nos mostrar. A gente tem um propósito aqui, a gente tem algo a realizar nesse mundo, né? A gente tem uma consciência social a desenvolver, uma consciência ambiental para respeitar o nosso planeta, para respeitar a natureza, para perceber a grandiosidade do universo. E é em Peixes que a gente conecta tudo isso, todos esses pontos, né? E a gente faz essa conexão assim de alma mesmo com tudo. É um arquétipo muito bonito, muito profundo. Mas nem tudo são flores. Vamos falar dos desafios, então, dessa energia. Quando Peixes tem uma energia
pouco desenvolvida, o que a gente vai observar nessas pessoas? A pessoa tende a se sentir perdida, dispersa, sem se entender. Porque imagina essa quantidade de informação, essa complexidade de informação, tudo isso misturado, algumas coisas resolvidas, outras não, é muito complicado de lidar com isso, né? Então a pessoa realmente ela se sente perdida, ela fica ali naquele universo que ela não sabe muito bem como se encontrar. A imaginação pode virar alienação e se desconecta da realidade. E até ser uma forma de escapismo, né? Que é as ilusões ali embaixo. Então, a pessoa, ela gera teorias na cabeça dela para ela não ter que lidar com a realidade. Para ela não precisar encarar que as coisas são muito mais complexas do que ela está colocando. Às vezes, até a própria pessoa que é cética. No fundo, quando a gente começa a questionar muito por que ela não acredita em nada e como que ela acha, então, que surgiu o universo, aí ela vem com a teoria do Big Bang, né? E aí ela pega as teorias aceitas pela ciência. E a gente pergunta, tá, mas e o Big Bang surgiu da onde? Por quê? E como que essa matéria toda se consolidou em um pontinho só? Aí ela diz, isso eu não sei, mas isso não me interessa também. Ela não quer lidar com aquilo. Porque se ela entrar ali, ela vai perceber que ela não tem resposta. E se ela não tem resposta, ela não quer lidar, né? E aí a gente tem várias outras demonstrações. Hoje, com essa questão de fake news em alta, a pessoa se apega a uma visão política, uma visão do que ela quer acreditar, e aí a gente está mostrando dados, a gente está mostrando fatos e não quer lidar com aquilo, não quero ver. Quero acreditar que a culpa da violência é uma porcentagem da população que precisa ser mais punida. Tá, mas a gente tem aqui 500 estatísticas e formas de demonstrar que a punição por si não está resolvendo. A gente está falando ali da questão do sistema penitenciário, por exemplo. A gente está com o sistema penitenciário mais que estourado, imensamente lotado, e a gente continua com violência. Então, não está resolvendo. Não quero lidar com isso, não quero pensar que pode ser muito mais complexo, que pode ter questões sociais, que eu posso precisar de políticas sociais, que eu posso precisar entender aonde que começou essa questão problemática social. Não quero lidar com nada disso. Quero só acreditar que é mais fácil continuar aprendendo, entende? A pessoa entra naquela ideia dela e ela se nega a enxergar todo o resto. O escapismo, o vitimismo, né? A pessoa quer se desprender de qualquer forma, não entende seu propósito de vida, se torna dependente emocional ou busca esse propósito nos outros. Então ela fica ali, às vezes ela tem uma referência de uma pessoa que é mais, assim, dona de si, né? Mais ariana, mais decidida ali na posição dela e que tem até uma postura às vezes autoritária, e ela fica ali, né? Às vezes a gente tem piscianos muito envolvidos em relações abusivas e a gente vai perguntar para a pessoa diz, mas é que eu tinha a impressão que se eu não tivesse aquela pessoa do meu lado, sozinha eu não conseguia. E a gente fica pensando, mas por que você tem essa crença de que sozinha você não consegue? Né? É uma dependência emocional, é uma busca por encontrar esse propósito em uma relação, no outro. Vênus em Peixes tem muito isso, porque daí externaliza toda essa busca de propósito para o outro. Confundem espiritualidade com religiosidade, aí a pessoa pode ficar excessivamente preocupada também com rituais religiosos. A desconexão com a realidade e o cotidiano, descuida totalmente, né? Não quer seguir horário, não quer seguir rotina, alimentação, não quer nada disso e acaba tendo problemas muitas vezes em função disso. Vulnerabilidade espiritual e obsessões, isso é bem tenso, porque aí a gente entra lá na questão do arquétipo de escorpião mal resolvido, né? A pessoa fica muito aberta, ela é muito aberta espiritualmente e ela começa a se conectar com essas energias densas e aí ela começa a atrair tudo e a pegar tudo para ela. E aí imagina, pensa naquele exemplo que eu dei do pisciano mais cético. Ele não acredita, ele não quer acreditar nisso, mas está acontecendo, ele tá ali numa energia extremamente densa, do nada ele fica agressivo, do nada ele começa a ter umas angústias que ele não sabe de onde vem,
E ele não percebe que ele está alimentando aquela energia, que ele está circulando ali naquela densidade toda e que energeticamente ele está puxando coisas muito pesadas para ele. E aí ele passa por situações complicadas, mas ele continua ali alimentando a raiva e a ideia de que esse mundo ninguém presta, tudo dá errado, porque eu tô aqui para sofrer, e ele fica naquele looping ali de coisas extremamente pesadas. Então isso daqui é bem complicado, é bem intenso ter essa parte, né? Quando a gente faz as aulas aqui dos signos, eu sempre falo dos níveis dos signos, né? Então o que são esses níveis? Quando a gente pensa em níveis, a gente está falando em questão de tomada de consciência desse arquétipo, de entender esse arquétipo, né, de absorver as energias bem trabalhadas, de uma forma a centrar bem essas energias. E aí a gente fala em 3 níveis para organizar esse desenvolvimento, né? Claro que isso é só uma representação, e isso aqui não tem nada a ver com algo que seja factual, assim, né, que seja uma sentença que diga eu estou em um dos 3 níveis obrigatoriamente. Você pode ter um pouquinho de cada, e estar em um primeiro nível não quer dizer que você está condenado àquele primeiro nível. É uma questão de tomada de consciência, de aprender a lidar com esse arquétipo. Vamos entender como que funciona esses níveis aqui em Peixes. Num primeiro nível, é quando a energia não está bem consciente, ela está internalizada. O que acontece com Peixes? Ele tem uma forma de lidar com a sensibilidade e com toda a complexidade dessa energia que é mais desafiadora. Então a pessoa ela não se entende, ela não consegue ter clareza de si mesma e do seu propósito. Com a oposição lá para Virgem, que esse signo faz uma oposição natural para Virgem, né? Essa pessoa tem muita dificuldade de colocar ordem na vida, de ter disciplina, de cuidar do corpo, da saúde. O emocional se sobrepõe muito. Então, né, a pessoa fica ali muito perdida naquilo. Ela quer ter uma organização diária, até para as coisas dela fluírem mais, né? Para ela conseguir ter projetos mais bem desenvolvidos, ter uma boa rotina diária com as coisas que ela tem que fazer, com os compromissos que ela assume. Mas ela se perde, ela acaba ficando muito dispersa ali no que ela está sentindo e ela não consegue ter essa disciplina tão clara. Com a quadratura para Gêmeos, a pessoa ainda não aprendeu a socializar, a trabalhar a empatia. Ela tem um mix de confusões emocionais nela e ela acaba preferindo se isolar nas próprias bolhas ou vai para relações super superficiais, né? Então, assim, aquela questão que a gente falou, ela não quer lidar com a complexidade toda que o ser humano envolve, e é muita, né? E aí o que Gêmeos fala, esse arquétipo bem trabalhado? Que a questão toda é comunicação, é a gente interagir, a gente buscar entender o outro, né? Gêmeos faz muito esse trabalho de curiosidade, deixa eu ver como é que funciona lá pro outro. Quando a gente tem essa energia de Peixes aqui mais inconsciente, né? Que ela não tá tão consciente na nossa personalidade, a gente quer mais evitar esse contato com o outro. Eu não quero entender o outro. Eu quero lidar com quem eu já conheço e quem eu já sei como funciona. E eu quero acreditar que as coisas são assim, não me importa quantas pessoas me falem que seja diferente. E aí ela fica presa naquela bolha dela, né? Ou vai para relações que são superficiais, que não agregam nada para ela. Com a quadratura para Sagitário, ela não consegue enxergar um propósito e vai para os vícios e escapismos. Não acredita em nada, foge das reflexões e cai no vitimismo. Tem muito isso, né? Eu já vi alguns piscianos que tem é quase que uma preguiça mental, assim, né? A pessoa, ela não quer, assim. Ai, tem que entender muito, tem que estudar muito. Não quero lidar com isso. Não quero precisar aqui assistir uma aula de 1h14 já, não. Para eu entender meu signo, não. Vou ali ler o que está escrito no perfil em um parágrafo, né? E aí a gente tem ali um parágrafo que é a síntese da síntese da síntese e de alguém que provavelmente vai colocar um monte de estereótipo ali, não vai colocar aquele arquétipo bem definido. Então é por isso que muitas vezes esse primeiro nível tende a se iludir, porque ele prefere pegar as coisas mais mastigadas,
E aí ele acaba entrando num fluxo que é muito perigoso. Então ele cria uma teoria ilusória e não lida com as realidades, né? Então ele busca ali, eu quero estar só nesse meu nível aqui, em que eu tô me divertindo, me distraindo. Ah, mas amanhã o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com essa situação? Eu não sei, amanhã eu vejo, né? E aí entra nesse fluxo e é um fluxo muito complicado. E aí você pergunta, mas por que você tá nessa profissão? Qual é o teu propósito aqui? Ah, porque eu precisava para pagar as contas. Ah, porque eu precisava para, sabe, dar uns propósitos assim que a gente vê que não tá realmente conectado com aquela pessoa. Não tá conectada com a verdade dela. Ela tá vivendo ali o que o social tá empurrando ela. E ela tá buscando ao máximo não refletir sobre isso. Porque aí ela vai ter que encarar todo esse processo que ela não tá fazendo internamente, né? Então tem essa complexidade também. No segundo nível, quando a gente chega começa a entender essa energia pisciana. Aqui, quando a gente começa a ter uma consciência melhor dessa energia, a gente começa a identificar essa empatia em nós, a espiritualidade, a busca por uma conexão maior, e começamos uma jornada de descoberta dessas questões. Então é aqui que a gente começa a entrar naquela questão de eu sei que é complicado, eu sei que é pesado, eu sei que vai me doer, que vai ser um processo complexo, eu sei que a hora que eu entrar em contato com a pessoa eu vou sentir tudo, mas eu preciso entender, eu preciso saber que emoção é essa que eu sinto quando eu entro em contato com essa pessoa. Eu preciso achar esse meu propósito, por mais que eu ache que eu nunca vou encontrar o caminho, mas eu preciso insistir. É quando a gente começa a ter essas reflexões, é nesse segundo nível aqui que a gente começa a expandir um pouquinho a consciência. E aí a oposição para a Virgem, a gente começa a perceber a necessidade de ter mais o pé no chão, da existência das questões materiais, né? Então a gente começa a perceber que, poxa, é importante a espiritualidade, claro, tudo é energia, mas assim, se eu não tiver responsabilidade de acordar de manhã em um horário mais ou menos específico para o meu sono ser regulado, não fizer minha higiene pessoal, eu não ter um cuidado com o meu corpo, vai ser difícil eu manter uma espiritualidade bacana e uma energia bacana se o meu corpo não estiver bem cuidado, né? Se a minha rotina não estiver bem cuidada. E aí ele já percebe que existe uma dificuldade nesse sentido, mas que é importante trabalhar para isso. A expressão artística começa a fluir melhor, né? Aqui também ele percebe que a arte ela precisa de organização também. Então não é só eu ir no fluxo e quando eu tiver afim eu escrevo. Quando eu tiver afim aqui, eu vou gravar uma aula hoje, daqui a não sei, 4 meses eu gravo outra. E a minha responsabilidade com vocês? E a responsabilidade de quem está me acompanhando e está estudando junto com esses vídeos, né? Eu não posso me passar tanto assim. Eu sei que tem dias que eu tô melhor para escrever, tem dias que nem tanto, mas eu preciso ter um tempo ali que eu estabeleça para esse momento eu vou sentar e eu vou pensar aqui como que eu posso organizar esse texto, né? Então, ele começa a conectar com essa vivência virginiana. Com a quadratura para Gêmeos, ele começa a entender as pessoas, as mudanças, as diferenças, começa a fazer mais racionalidade para a percepção, né? A trazer mais racionalidade. Então ele começa a perceber, ele começa a questionar, né? Lá no primeiro nível, eu não quero saber de todos os índices, não interessa, o problema da violência é o fulano. Ou o problema da violência no Brasil é a classe X, né? Aqui não, é que ele começa a pensar, poxa, mas é verdade, né? O sistema penitenciário está lotado, não resolveu, por que será? Vou atrás de pesquisas. Como será que é o sistema penitenciário lá em outros países? O que será que funcionou? Tem países que estão fechando prisões porque não tem preso. O que será que funcionou para eles? Né? Então ele começa a buscar isso. E buscando o entendimento, ele vai descobrindo novas realidades e conseguindo ter compaixão, auxiliar, entender, mesmo que com uma dificuldade emocional, mas ele começa a ajudar. Então ele tem essa dificuldade, ele sabe que é dolorido entrar em contato com esse outro, mas ele começa a se colocar. Olha, talvez eu não consiga dizer tudo que você precisa ouvir nesse momento, mas eu tô aqui se você quiser conversar.
eu tô aqui para te ouvir, né? Isso já faz uma diferença. Talvez ele saia dali e leve um tempo para soltar aquelas energias, né? Leva um tempo para descarregar tudo aquilo que pegou da pessoa, mas ele já tá mais aberto. Com a quadratura para Sagitário, ele inicia uma busca por um sentido mais amplo, por uma conexão, por um entendimento da vida. Ele se abre mais nessa busca por sabedoria. Então aqui ele já não tá tanto naquela de não quero saber dessas coisas, não quero explicação, não tem explicação mesmo e deixa assim. Não, aqui ele já começa a questionar. Poxa, o que será que existe além de nós? O que será que... Qual o meu propósito? O que me realiza? O que me deixa feliz? Né? A intuição vai fluindo melhor e fazendo ele ter mais insights, mais momentos introspectivos, que vão gerando um entendimento mais profundo de si. Então, ao mesmo tempo que ele vai se conectando com o outro, ele vai descobrindo a complexidade desse outro e ele vai descobrindo a complexidade dele também. Ele vai percebendo o quanto não é só o outro que é complexo e complicado. Eu também sou. Eu também tenho minhas nuances. Eu também tenho aquele fator que eu critiquei no outro. Né? Então ele vai percebendo que é justamente perceber essa conexão de que todos somos um. Né? Todos estamos na mesma... Somos parte de um todo igual. Mas cada um é a sua partezinha. Cada um tem a sua singularidade. E cada um é fundamental. E no terceiro nível? Quando a gente chega em um nível mais amplo dessa consciência, é quando nos libertamos da incompreensão da vida. E percebemos que o sofrimento é uma parte de um todo muito maior. Então aqui a gente consegue esse desprendimento de... Eu sinto as dores do mundo, mas eu consigo compreender o porquê essa dor é necessária nesse momento. E esse é um aprendizado que, assim, né? Não sei quantas vidas vai ser necessário pra gente aceitar. Pra mim é muito complicado, pelo menos, olhar para algumas aquarianas, né? Olhar para algumas questões, assim, extremamente desiguais e pensar, poxa, por que isso precisa acontecer? Por que precisa ser assim? Por que a gente não pode observar e fazer diferente, né? Por que a gente leva tanto tempo para fazer diferente? Esse é um questionamento aquariano que eu tenho bem constante na minha cabeça. Por que a gente leva tanto tempo para fazer diferente? Mas tem um porquê, né? Um dia a gente chega lá na compreensão, não sei quando, mas tem um porquê. É um caminho para esse todo, a conexão de alma, né? Então, com a oposição para Virgem, a pessoa percebe o quanto o material é reflexo dessa consciência de alma. A gente consegue perceber o quanto o que eu penso, o que eu sinto está influindo na minha realidade. A fé, a intuição, a conexão com o poder do universo no físico. Então as coisas estão interligadas. Não é que existe um mundo espiritual e um mundo material. Essas coisas são unidas, né? Tem algumas religiões que falam que Deus está em tudo, está na folhinha da árvore. Então, é essa consciência de que realmente está em tudo, né? Está em nós, está nas plantas, está nos animais, está no ar que a gente respira, está em tudo. Com a quadratura para Gêmeos, ele entende o poder do conhecimento, das palavras, do que transmitimos quando nos envolvemos com as pessoas. Então, assim, ele começa a criar até uma consciência da necessidade de se aprofundar nas coisas, porque ele sabe que vai dar trabalho sim, né? Vai precisar assistir uma aula de 1h23. Mas quando ele passar esse conhecimento, ele vai passar muito mais embasado do que aquele conhecimento lá do nível 1, que ele só olhou por cima, por não querer aprofundar e falou que sabia. Na verdade, quando alguém foi lá perguntar para ele, ele ficou, poxa, eu não sei, essa resposta eu não tenho. Agora eu não sei o que eu faço, porque eu me enfiei numa situação aqui que parecia que eu sabia, mas não sabia. E aí, como é que lida? Né? A compreensão mental se expande com a compreensão emocional. E aí ele consegue ter um aprendizado e uma forma de lidar com essa expressão e essa comunicação muito mais clara, muito mais empática, muito mais doada. Com a quadratura para Sagitário, ele transmite esse conhecimento de amor, de luz, de humildade, de doação, né? Ele ajuda, ele auxilia, expande outras consciências também,
Aqui a gente tem os piscianos que, através da espiritualidade, através de processos terapêuticos, através de aconselhamento, eles realmente fazem transformações gigantescas na vida das pessoas, né? E ele faz isso de coração, ele faz isso porque faz bem para ele também. Ele já sabe separar também o que o outro sente e o que ele sente. E os aprendizados que precisamos passar para desenvolver a nossa sabedoria. Ele entende a espiritualidade e o poder de cada um em nós, e que a evolução é coletiva. Então aqui ele já compreende, ele já lida com as diferenças, com toda aquela complexidade humana, com um entendimento muito mais profundo, né? E sabendo que ele vai entrar na dor daquele outro para ter esse contato empático, para ter mostrar o quanto ele realmente sabe o que aquele outro está passando e auxiliar aquele outro a sair daquela dor, mas ele vai sair também daquela dor, ele vai puxar o outro para fora daquela dor, né? Quando a gente está lá no primeiro nível e a gente tenta ajudar, a gente mergulha tanto que a gente acaba ficando lá junto com o outro, e aí no início era um sofrendo, agora é dois. Então a gente se perde ali, né? E aqui não, aqui ele já tem essa consciência, ele já sabe entrar nesse universo e fazer a transformação necessária, e ele sabe até onde ele pode ir, até onde é o poder do outro que tem que estar funcionando ali, e ele consegue trazer isso para uma cura, para uma transformação pessoal. Bom, para a gente finalizar então, a questão dos decanatos. Decanatos é o quê? É quando a gente tem lá, a gente fez um vídeo explicando sobre as casas do mapa astral, e a gente falou que cada casa do mapa astral tem 30 graus, né? E a gente tem os signos nesses 30 graus. A cada 10 graus desses 30, a gente tem um decanato, por isso decanato, né? De 10, a cada 10 graus. Então, de 0 a 9 graus, a gente vai ter a regência de Netuno nesse signo de Peixes. De 10 a 19, a regência da Lua. E de 20 a 29, a regência de Plutão. Então, o que acontece? Os primeiros ali, os piscianos do primeiro decanato, que tem essa regência de Netuno, eles têm esse aspecto de conexão com a espiritualidade. É os que têm mais forte isso, né? Com a intuição, com as energias, a sensibilidade que é capaz de vibrar e atrair as coisas. Então, aquelas pessoas que têm um poder de materialização muito forte, né? Ela pensa e ela coloca a força mental, espiritual, emocional dela ali, e aquilo acaba se concretizando, né? Ela tem essa conexão espiritual muito forte. Então, ela atrai as coisas, ela cria, ela possibilita uma atitude mais amorosa. Além da conexão com a criatividade e a arte. Então, aquele exemplo que eu dei do quadro lá, que colocou toda aquela emoção, poderia ser uma inspiração de Netuno aqui, nesse lado pisciano, fazendo tudo isso aflorar, fazendo toda essa espiritualidade se mostrar, vir à tona, né, expandir ainda mais. São pessoas que conseguem levar também esse acolhimento para o outro. Então, são piscianos com uma sensibilidade muito forte. No segundo decanato, de 10 a 19, a gente tem a regência da Lua. E aí, aqui, a Lua é regente de Câncer, né? Então, a gente está juntando um pouquinho de Peixes e um pouquinho de Câncer. E aí, aqui, a gente ganha uma profundidade emocional muito grande. Então, as emoções ficam mais destacadas. E o poder de entendimento dessas emoções, porque ele já elevou esses assuntos, ele já entrou num nível muito mais profundo. Então, ele tem esse poder de entendimento dessas emoções muito forte, o que faz ele capaz de uma compaixão e doação imensas, né? Então, aqui tem um cuidado, tem um afeto, tem uma dedicação para acolher, tem muita necessidade de dar e receber afeto, né? Então, aqui, se a gente está falando de um regente de Câncer, pensem lá nos desafios e nos aprendizados, né? Ele pode transformar essa combinação de energias em um poder de acolhimento muito grande, de afeto, de doação, de cuidado. Mas aqui também a gente pode ter os piscianos mais vitimistas, mais focados nesse sofrimento, em mergulhar nesse sofrimento.
e entrar naquele nível muito, num sentimento muito forte de incapacidade, de insegurança, né? Esse desafio pode ser bem grande. Assim como Netuno lá, ele pode entrar muito na questão das ilusões, do escapismo, que é o que Netuno traz quando está desafiado. Mas esses dois aqui, quando tem bons aspectos e quando tem uma energia bem fluida, o Netuno ele traz uma inspiração incrível, ele traz uma conexão espiritual incrível. E a Lua ela traz essa profundidade emocional. E o Plutão? Plutão ali no terceiro decanato, o que ele vai fazer é que esses piscianos vão ter uma intensidade emocional e espiritual, né? Com o poder da transformação pessoal. Então ele consegue, é aqueles que conseguem mergulhar lá na densidade da pessoa, no lado obscuro da pessoa, nas coisas mais complexas e complicadas, e ele transforma, né? O emocional, o espiritual, ligados às forças ocultas e que sabe o poder energético que tem, que domina o inconsciente e os propósitos mais profundos do ser. Então ele tem esse domínio desse universo inconsciente, dessas questões profundas, né? Assim como ele pode ter o desafio de ter que lidar com esse inconsciente, de ter que lidar com coisas bem perturbadoras, mas ele também tem esse poder de transformação imenso. Então, é um decanato que ele pode fazer uma transformação assim a nível social e até pessoal nele também, né? Ele se transforma e a partir dessa transformação ele consegue mudar muito e trazer uma consciência emocional para as pessoas muito profunda. Para finalizar, então, essa aula ficou maior que as outras, né? Mas como eu falei lá no início, ela acaba abrangendo todo o zodíaco, né? Esse arquétipo, ele é lindo e ele é extremamente complexo. Então, não tinha como traduzir essa energia e com certeza que eu não botei 1/3 do que essa energia realmente representa, porque é uma energia que eu acho que a gente como humanidade ainda não alcançou nem 1/3 do que realmente, né, toda essa compaixão, essa doação pode significar. Mas a gente está caminhando para isso, né? Estamos aqui nesse mundo fazendo esse trabalho. Mas eu espero ter conseguido colocar o quanto essa energia é profunda, o quanto ela é intensa, né? E aí, para a gente finalizar e dar mais uma base sobre esse arquétipo, eu deixei aqui o mito relacionado a esse arquétipo, que também mostra, né, tem relação ali com Poseidon, né, a questão dos mares, de mergulhar nesse mar interno e aí abdicar da existência humana e de toda a existência que traz estrutura, né? Esse mito relaciona muito as questões que esse arquétipo representa. Então, vou deixar para vocês fazerem a leitura e vou deixar também aqui embaixo a nossa atividade relacionada a esse arquétipo. E para o pessoal que está lá na sala de aula, a gente tem mais atividades ainda, a gente vai ter mais formas de analisar esse arquétipo dentro do mapa. Se você ainda não entrou na sala de aula, preenche o formulário aqui, que assim que tivermos turmas abertas, a gente entra em contato com você para você participar. E assim a gente finaliza essa série aqui sobre signos. Eu vou, a partir da próxima semana, retomar os eixos, né, os vídeos sobre eixos complementares, que a gente parou um pouquinho, agora a gente retoma, fecha eles e depois a gente parte para o estudo dos planetas, que também vão nos agregar muito conhecimento na análise do mapa. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, que tenha dado uma nova percepção para esse arquétipo, aonde vocês tenham esse arquétipo. Existe toda essa complexidade, existe toda essa conexão espiritual, emocional, e é muito importante a gente entender esse arquétipo no nosso mapa, entender como a gente pode se conectar com essas questões tão profundas e tão sutis ao mesmo tempo, né? Então, espero ter tirado as dúvidas. Qualquer coisa, deixa aqui embaixo, comenta pra gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo, até mais, tchau, tchau!